Oi, gente, tudo bem? Há um tempo atrás eu gravei um vídeo falando sobre a mulher de Provérbios 31, que ela faz bem ao seu marido todos os dias e não mal. E aí uma inscrita me perguntou, mas Karen, e se esse marido trai a esposa? E aí me ocorreu de falar algo para ela e eu vou falar aqui para vocês também, né? Gente, por que que Jesus chamou Judas de amigo? Assim que ele o traiu, assim que ele beijou na face, Jesus fez o quê? Chamou ele amigo. Por que vieste? Né? Porque ele tinha acabado de trair Jesus e dito para quem queria matar Jesus, né, os escribas e fariseus, aonde Jesus estava orando, que ele sabia onde que Jesus ficava orando. Então ele entregou Jesus, ele traiu Jesus. Jesus já sabia que ele ia trair, tanto que ele falou assim, aquele que comer o bocado de pão molhado durante a ceia, né, a Santa Ceia, antes de ser entregue aos inimigos, ele falou, é esse que vai me trair. E foi o que o Judas fez, né? Ele molhou o bocado de pão no vinho e deu para Judas. Então ele já sabia que Jesus estaria. E quando Jesus... E ainda falou que tem que só ser faz depressa, porque ele estava provavelmente assim, ele sabia o que ele ia passar, né? Então, às vezes, quando a gente sabe que a gente vai passar uma determinada situação difícil, porque a Bíblia também fala que Deus avisa os seus profetas. Não, Deus não fará coisa alguma sem primeiro avisar os seus profetas. Então, normalmente, a gente já sabe o que vai acontecer. E Deus é maravilhoso porque a gente já está preparado, a gente já sabe que Deus não está no controle, a gente não é pego de surpresa, a gente não fica tão aflito, tão desesperado. Que o fato de saber que Deus está no controle nos acalma, nos tranquiliza, não é? A tua vara e o teu cajado me consolam. O cajado o cajado do pastor ali guiando a ovelha consola ela. Por quê? Porque ela sabe que ela está indo no caminho certo. Porque ela sabe que ela está fazendo a vontade de Deus, por mais difícil que aquela situação seja. Então é o mesmo caso aqui, quando Jesus já sabia o que ia acontecer, o cajado consola. Mas voltando para o que eu estava querendo dizer, por que que ele chamou Judas de amigo, mesmo sabendo que Judas era um traidor? Mesmo sabendo que Judas tinha acabado de entregar ele para ser morto. Por quê? Porque não se tratava, ele era o amigo. Jesus era o amigo. E não se trata sobre quem a outra pessoa é, se trata sobre quem você é. A gente, e Jesus era um amigo verdadeiro. Judas era o falso, era o traidor. E nós não devemos deixar de quem nós somos por causa do erro alheio. A traição é sobre a outra pessoa, não é sobre você. Não é sobre quem você é. A gente tem que continuar fazendo o que é certo, mesmo que todo mundo esteja fazendo errado. Então, mesmo que o seu marido tenha traído você, mesmo que a sua amiga tenha traído você, mesmo que você tenha sido enganado, roubado, você tem que continuar fazendo aquilo que é certo. Porque você não vai deixar de ser quem você é. Você não vai deixar de agradar a Deus. Você não vai deixar de andar no caminho reto, porque cada um vai colher aquilo que planta. Cada um vai colher. Então, se você planta traição, você vai colher traição. Se você planta amor, você vai colher amor. Se você planta respeito, você vai colher respeito. E da mesma forma os contrários. Se você planta ódio, se você planta rebelião, se você planta indignação, se você planta grosseria, se você planta maldade, se você planta inveja. Aqui fica uma dica, Deus não abençoa o invejoso, tá, gente? Fica avisa aí os invejosos de plantão. Deus não abençoa o invejoso. Você tem que se alegrar, alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Mas voltando aqui, então, se seu marido traiu, você quiser continuar sendo a mulher, perdoá-lo. E continuar sendo a mulher de Provérbios 31, muito bem. Lutar pelo seu casamento, muito bem, é um direito que você tem. Perdoa e continua. Mas se você quiser abrir mão e falar, não, eu perdoo,
Porque o perdão é bom para quem perdoa, o perdão é bom para nós mesmos, porque a falta de perdão, a amargura, a Bíblia fala que é podridão aos ossos, sabe? O espírito abatido é terrível, a tristeza é terrível. Então perdoa, libera o perdão, porque isso vai curar você. Isso vai curar você. O perdão, ele é uma coisa boa para quem perdoa. Entendeu? Ele está fazendo para você, o bem para você. Por isso que Jesus manda a gente perdoar, não porque ele seja um carrasco, mas é porque ele quer o seu bem, ele quer que você fique bem, ele não quer que você fique doente. E a falta de perdão ocasiona várias doenças psicossomáticas, entre elas o câncer. Você quer morrer de câncer? Não, né? Então, libera perdão. E você tem todo o direito, né? Você que me fez essa pergunta, ou outras pessoas aí que estão me ouvindo, de se divorciar. Porque, biblicamente, é uma das coisas que, poucas coisas, para não dizer, se não me falha a memória, é a única, que Jesus permite que em caso de adultério, de prostituição, de traição, você se divorcie e está liberado, inclusive, para casar novamente. Então, dependendo da situação, né? Às vezes a pessoa já perdoou várias vezes, ou sei lá, né? Cada um é cada um, e Deus respeita isso, porque Deus também foi traído pelo povo dele, né? Inclusive tem lá no Velho Testamento, aquele profeta Jeremias foi traído pela esposa, e Deus falou assim, eu permiti que ela te traísse para você sentir o que eu sinto quando o povo me trai com outros deuses. Nossa, forte isso, né? Meu Deus, isso é muito forte. Mas enfim, então é isso. Se você quiser perdoar, ficar com ele e tentar restaurar o seu casamento, amém. Se você não quiser se divorciar, meu conselho é faça isso e seja feliz. Mas libere perdão. Uma vez o Espírito Santo, eu já gravei aqui um vídeo falando sobre isso, que eu acordei no meio da madrugada indignada com umas maldades que tinham me feito. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu, por que, né, que essa pessoa fez isso? E assim, engraçado que a gente se sente culpado pelo erro do outro, né? Engraçado isso, como ser humano é. Freud explica, né? Os psicólogos de plantão aí podem me ajudar. Mas, assim, como eu estava falando, é, o pecado do outro, o erro do outro é problema do outro. O seu problema, o meu problema, quando a gente é traído, é perdoar, esquecer e ser feliz. E perdoar também não é só porque o outro merece perdão. Às vezes nem merece. É porque você merece ser feliz. Você merece ser saudável. E você merece e deve ser obediente à palavra de Deus. Que fala que se a gente não perdoar o pecado do outro, a gente também não é perdoado dos nossos. Eu quero ser perdoado aí do céu. Então, faça isso. Tá bom? É isso. Passei aqui para tô sentindo no meu coração, assim, de estar fazendo, voltar a fazer uns vídeos. E vamos ver, conforme Deus for me dando palavras em direção, de repente alguém que está aí além dessa querida, né? Deus abençoe você e te cure e te ajude em nome de Jesus. Tem mais pessoas que querem e precisam de alguma palavra, como profeta de Deus que eu sou. Eis-me aqui, Senhor. E é isso. Fiquem com Deus. Se você gostou desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Se não gostou, compartilhe com os inimigos. Se inscreve no canal, deixa o seu like. Não custa nada pra você. E me ajuda, tá bom? Um abraço. Fiquem todos com Deus. Tchau.